Era 31. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Hoje, como eu tinha comentado assim com vocês, a ideia do encontro era falar um pouco sobre a iniciação científica que eu dei de segundo. Tá, pode ser. E a iniciação lá tem basicamente esse tema que está aí, tá aparecendo na apresentação, que é o papel da matemática em seu ensino e o combate ao negacionismo científico. Uma ideia que foi proposta para elas duas, basicamente. Sim, é isso. Eu vou deixar que se apresentarem, mas são 3 alunos do nono ano, do lado do Engenho Novo, eu trabalho no segundo Engenho Novo desde 2022. E aí, esse ano, eu submeti um trabalho muito inspirado assim, por eles. Tanto que isso foi tão inspirador para mim que mudou o tema da minha tese. Uma maluquice assim, que eu e Vitor e Ronald, basicamente articulamos, mudou o tema da tese graças a eles. Então, estão na dedicatória da minha tese, está lá bonitinho, preparando lá, vai acontecer lá no mês. E eu vou deixar eles apresentarem. Então, a gente preparou um videozinho, assim, basicamente, com a apresentação do Canva, né, que sabe fazer. Então, eles são 3 anos bolsistas também, né, lá no Pedro II. O Pedro II tem recentemente, né, 10 anos atrás, basicamente, foi equiparado aos institutos federais. Então, a gente tem a obrigação de cumprir a carga de extensão de pesquisa. E aí, essa parte da pesquisa, a gente tem desenvolvido tanto no nível de graduação, só que a matemática não tem graduação, e aí a gente ficou, então, só da parte júnior, que aí são os anos de ensino médio e ensino fundamental. E, como eu falei, são do nono ano, então é com eles, não é comigo hoje não. Tá? Vou só intermediar, responder perguntas e tal. E eles prepararam uma apresentaçãozinha, que vai aparecer aqui e ali. Eu só não sei como é que entra aqui. É porque o Vitor é ao contrário aqui, eu não sei como é que bota aqui. Cara, eu acho que tem que botar em tela cheia na apresentação, no vídeo. Não, então, Vitor, como é que eu acesso Não, agora o vídeo? Aqui, ó, você tá... Então, mas é porque o dele é ao contrário, aí então eu não consigo pensar. Tá. É verdade. Ah, é ali, ó. Pode Pronto, botar. era isso. Aí tem como botar em tela cheia. Tem. É porque para eles não vai fazer diferença. Mas... Vai ficar pra Só gente para que vai aparecer fazer. aqui, né? Tá, beleza, show de bola. Vocês não vão ver. Agora vamos aumentar o volume, né? Não, eles estão vendo, vocês não estão vendo ele. Pode ficar aqui para dar o valor. Posso? Claro. Vou deixar o Fábio, né? Não, agora você fica aí. Então vamos lá. Se apresentem, meninos, falem aí. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Maria Fernanda, da 903, do Ninguém Pode. Eu sou a Helena, também da 903. Sou ainda Gabriel, da 904. Isso. E a gente vai apresentar aqui o que o já explicou, basicamente. Essa é a nossa apresentação. Isso. Aí a ideia é que vocês participem. Uma coisa que a gente falar, né? Vocês participarem também, assim, né? É para interromper. A gente montou a apresentação, mas não é para ser só eles falando e vocês esperando para fazer. Pode interromper, né? Tá com tempo previsto para isso, né? Então, fiquem à vontade. Já sei que o Fábio vai interromper. Olha a forma dos caras, nem me conhece, olha só. Fala muito. Oi. Volta? Tá bom. Volta para dar para ele. A gente vai falar sobre o papel da matemática e seu ensino no combate ao negacionismo científico. Tipo, abordar, né, presente hoje em dia, a gente teve antes, e a gente vai dizer como a gente acha que a matemática pode ajudar a combater isso. Não. O som vai ser depois. Depois tem som. Para dar sabe, a discussão, a gente quer entender o que vocês acham que significa defender a ciência. Agora é com vocês, gente. Na reunião aí. Dá um pitaco aí. O pessoal da reunião depois vai te falar, o pessoal que tá no Meet. O pessoal que está de casa também pode falar, hein? Bia quer falar. É um método de apoiar e defender. A gente pode facilitar. A gente está puxando mais para um outro lado. Queria defender. Mais alguém? Ah, é verdade. Tem que abrir o som, gente, porque a gente não tá vendo vocês aí do Google Meet. Então, abre o microfone e fala quem quiser responder a pergunta, assim, participar. Se você não fala nada, eu vou supor que vocês estão... Tá todo mundo quietinho e tímido, sem... Por exemplo, vocês acham que pode defender a ciência?
Fala. Eu acho que aprender a ciência é enfatizar o caráter problematizador da ciência. E é isso que diferencia ciência e religião, por exemplo. E religião é um campo na qual as verdades são aceitas sem. Exatamente. E a ciência se caracteriza exatamente, todas as verdades são sempre sendo colocadas em jogo. Nada é absoluto. Eu acho que isso, defender a ciência, então, é marcar essa posição, né? E é isso que também eu acho que diferencia sempre o negacionismo. O negacionismo também é assim, né? É aceitar uma verdade e não adianta você argumentar. Exatamente. Você vai conversar com um terraplanista, é assim, né? Ele fala uma coisa e você responde, ele fala a mesma coisa que ele tinha falado antes. Eles não costumam não aceitar muitos argumentos válidos, né? Porque eles não têm costume de questionar, então eles não vão questionar se aquilo é realmente verdade. Eles vão acreditar na verdade cega deles. Exatamente. É bem por aí, né? Aí avançando, antes de responder o que a gente fato acha, que ajuda a defender a ciência, a gente quer mostrar o que não ajuda a defender a ciência, o que não significa defender a ciência. Bem, né? Dois pensamentos que não ajudam muito são o relativismo e o antirrelativismo. Vocês já ouviram falar nesses temas, assim, relativismo e antirrelativismo? O que vocês já ouviram falar sobre isso? Assim? Eu vi uma entrevista de um cara, que eu esqueci o nome dele, Alguém entrando, deixa eu ver. Vou ter que tirar aqui. Acho que eu consigo. Péssimo para nós. Pronto. Mas ele estava falando do antirrelativismo como se fosse a não lógica. Né? É a não lógica. Eu vou dar um exemplo do que seria o que ele deu explicação sobre a antirrelativismo e a não lógica. Imagina que uma pessoa fala assim, olha, não vou beber Coca Zero, não. Nem Coca Diet, nada Diet. Aí eu pergunto, por que você não vai fazer isso? Porque engorda. Repara só, a maioria das pessoas que tomam Coca Diet ou Zero é gordinho. Não, mas aí você está analisando o campo da pessoa que é gorda. Não. Exatamente isso que eu estou dizendo. Esse é a não lógica. Estou dizendo que exatamente esse antirrelativismo, esse tipo de pensamento doido, é que toma conta sobre o relativismo, que é diferente. Sim, né? E aí, Ronald? Relativismo é você relacionar coisas. Agora, isso aí não tem relação nenhuma. Sim. Você, Ronald, Bia, fala aí. Não, assim, na verdade, essas questões não são simples, não, né? A primeira pergunta lá, eu estava... Eu também, pensando, né? Foi uma pergunta assim, eu estava pensando ainda sobre defender a ciência. Acho que é importante lembrar que a ciência é feita por pessoas, dentro dos seus contextos. As pessoas, elas têm opiniões, têm preconceitos, têm tudo isso. Essa ideia está dentro do relativismo. Que você quis dizer que as pessoas, cada uma tem a sua realidade, e é questão de ser relativo, né? Sim, cada um defender a ciência da forma, dependendo do contexto. Isso aí tem lugar de fala, representatividade, isso faz parte da ciência, inclusive. E os cientistas trabalham dentro de comunidades científicas, dentro de instituições, né? E as instituições podem ser universidades, ou podem ser outras. Né? E essas instituições, nos últimos anos, estão em ataque. Né? Então, parte do que é defender a ciência é defender as instituições, em particular as universidades, que é onde se produz ciência também. E as escolas. E as escolas. Sim. Que é onde se produz ciência também. Exatamente. Que é onde se produz ciência também. Eles são a prova disso. Sim. Aí, ó. Pessoal da reunião, alguém quer fazer algum comentário sobre essa dicotomia assim, que a gente pode estabelecer? Se vocês já conheciam esses termos, se não conheciam, o que vocês têm de noção sobre esses dois conceitos? Podem falar. Senão eu vou deixar o Wendel falar. Bia também queria falar, né? Já Bia falar, na verdade. A resposta bem mais pragmática é não ser Bolsonaro. A gente ia até citar isso em uma parte, mas... Ela ficou com medo. Eu falei, não tem que ter medo, não. Então, a gente acabou não citando, mas é uma forma importante de defender a ciência.
Fala aí, Bia. Eles falam isso, por acaso, um pouco mais à parte, assim. Estava na biblioteca com esse chapéuzinho aqui, aí eu também tinha dele. Eu tenho a verdadeira geometria antes de anos que estava perdida. Então, assim, científico, eu gosto também de mostrar que o globo terrestre é de ciências, não gira em torno do Sol. Aí, né, foi uma argumentação aqui bem interessante a respeito disso. Tem sobre a decifrada, a quadratura do círculo, as pirâmides, não com coisa de pirâmide, e eu achei muito interessante estarem falando disso, justo quando eu encontrei isso. E aqui numa instituição, universidade, mesmo, parece uma. Eu vou mostrar para vocês. Surreal, acho que Não esperava por isso. tirar foto e botar no grupo, inclusive. É. Por favor, pela madrugada. Mas eu acho que isso tem um pouco a ver com o que a gente vai falar mais para frente, não tanto, mas é um assunto que a gente comentou na nossa. Como é que se fala? Na nossa oficina que a gente fez no nosso colégio. É que a gente fizeram uma oficina antes dessa, entendeu? Essa aqui já é a segunda vez que a gente está apresentando. A da ciência e as vacinas. É. E a gente falou sobre as pessoas acreditarem na pós-verdade, nas fake news e serem negacionistas não é tanto culpa delas. Isso não foi a pessoa querendo ganhar em cima disso, não por vontade própria. Tem tudo uma coisa por trás, uma instituição por trás, um chefe por trás. E isso influencia as pessoas a pensarem assim, terem esse tipo de desinformação, sabe? Isso, vai mostrar um trecho do documentário que fala disso, né? Um documentário, inclusive, sugerido pelo Ronald, que se chama O Dilema das Redes. Vocês já viram o Dilema das Redes? Muito bom. E aí fala um pouco disso que a Maria Vocês fizeram essa oficina com os colegas, com vocês? A gente no oitavo ano. Isso, acho que alguém falou alguma coisa. Pessoal, não adianta levantar a mão, hein? Nem escrever que a gente não está conseguindo ler. A Tamires falou maravilhoso o Tem que documentário. falar. Oi, pergunta só escutando a gente. Vocês estão escutando bem os palestrantes, gente? Os três alunos da educação básica? Eles estão falando. Sim, só quando o pessoal fala que não dá para entender direito. Quem? Pessoal. Quando o pessoal daí fala, sem ser os meninos da palestra, aí não dá para ouvir, mas eles dá para ouvir um pouquinho mais baixo que você, por exemplo, mas dá para ouvir. Tá, beleza. Tá, então, vai lá. Ok. A Bia já falou, né? Vai lá. Definições que ajudam sim. Aí, seguindo, para definir o relativismo. Quer que pode passar ou ainda? Pode passar. Tá. É uma coisa que eu queria falar. Estão me ouvindo? Pode, sim, pode falar, André. Não, então, é porque eu acho também que um pouco dessa questão do negacionismo é culpa também da ciência, assim. De como os cientistas acabaram se tornando pessoas muito específicas, né, naquilo que eles não abrangem outras áreas, não pensam em outras áreas. Eu acho também a questão de achar que existem verdades universais e tudo vai ser universal. Eu acho que isso acabou afastando também algumas camadas da sociedade, sabe? Em relação à ciência. A gente vai falar disso, André. Sim, eu anti-relativismo, né? Exatamente. Ok. Exato. O relativismo, como bem já foi dito por vocês, é tipo isso. Uma visão que depende do contexto, uma verdade que depende do contexto. Como exemplo ali, né? O exemplo Essa imagem clássica. Fica bem. Ali, né? Um bonequinho olhando de um lado. Ele vê o 6 e o outro vê o 9. Nenhum dos dois está errado. Isso é um modo de relativismo. Só que isso também pode dar ruim, né? Porque, tipo, quando toda a verdade, independente do como foi produzida e respeitada, dá margem para, tipo, terraplanismo. A pessoa fala, o meu ver a Terra é plana e isso está certo. E não é assim, né? As pessoas defendem como uma opinião, né? Isso. Esse é o perigo do relativismo, tratar toda a verdade como igual. Tanto uma verdade científica, produzida com estudos, etc., quanto uma verdade produzida, sabe, por um leigo que só olhou o negócio, não pegou direito, que já foi feito sobre aquilo, que já foi estudado sobre aquilo, e ele fez essa afirmação. Algo Pois, assim, rapidinho. gente. Pode falar. Uma coisa que a gente acha interessante nessa imagem é que, fora o conceito do relativismo, ela também mostra que, fora desse contexto,
Se a gente parar para pensar, uma pessoa ou alguém escreveu esse número sabendo qual era e com a intenção de possivelmente confundir duas pessoas ou mais. E vocês conseguem perceber quem seria essa pessoa ou pessoas que fez isso nessa intenção? Escreveu assim. Na intenção de confundir. E de botar as pessoas umas contra as outras. Seriam as instituições, os chefes de indústria, essas pessoas que tentam controlar a sociedade por meio de caos e confusão, que colocam uma contra as outras para dividir e conquistar, né? Isso. Tem um documentário muito bom também, que a gente assistiu, né, que se chama Mercadores da Dúvida. Exatamente. Também tem um livro. Tô lendo o livro. Só que tá em inglês, consegui em português? Só em inglês. Ah, tá. Pra inglês Eles usam mesmo. uma técnica mesmo de colocar em dúvida por verdades que já são bem estabelecidas. Aquecimento global, cigarro faz mal à saúde. O cigarro foi o principal, foi o primeiro que foi usado e depois começou a se expandir para. Tem até um filme que é Thank You for Smoke, Obrigado por Fumar, que é meio uma comédia, assim, mas é baseado nessa história. No Mercadores da Dúvida a gente fala isso também. Isso. A gente fala sobre isso. A gente viu bastante isso, No próprio aquecimento global, que eles falavam que não, está em dúvida entre os cientistas, há um debate muito amplo se o aquecimento global é ou não culpa dos humanos, sendo que não tinha debate nenhum. Era um consenso nas ciências que o aquecimento global era culpa do ser humano. Exato, e tinha. E assim, era muito interessante que eles iam para o jornal, né? Isso era midiático, né? As pessoas iam para o jornal, principalmente nos Estados Unidos, isso, né? Só ia para o jornal para colocar do lado um cientista, do outro lado uma pessoa que divulgava, assim, era comprada pela indústria e ia divulgar, tentar plantar a dúvida, né? Essa estratégia de semear a dúvida era uma coisa bem marcante, assim, no documentário. Né? Isso foi muito por causa da Eco 92. Isso, exatamente. Foi impulsionado pela Eco 92. Fala aí, Bia. Cientista e marqueteiro, né? Isso. Sim, a pessoa que está querendo ganhar dinheiro em cima daquela. E esse documentário mostra, tipo assim, eles entrevistam esses marqueteiros depois, um tempo depois, né? Esse documentário é 2014, né? E aí o pessoal fala, nem falava abertamente, eles falaram, não falei mesmo isso, tal, sem vergonha nenhuma, de que tinha feito realmente, divulgado uma coisa que não era verdadeira. Como até pouco tempo agora, tem um vídeo aí de um CEO a empresa australiana que fala abertamente, não, a gente tem causa mesmo, causa de desemprego, porque é só assim você defender a lei. Você na cara gravada, né? Cara de pau. Eles estão lucrando, né? Exatamente. Na cara de pau. Você quer um pouquinho? Agora o próximo, ó, rapidinho, só para adiantar, o próximo slide é polêmico, tá? Vocês vão ver por quê. Não, também acho que não, mas sim, velho. Você que deu isso para ele, pode ser. Que acho que é bem nítido o antirrelativismo na frase dele. Então, eu, numa disciplina do Vitor, eu trouxe uma fala que corrobora aqui, inclusive, com a escravidão. A parte da pobreza, da riqueza, que você tá falando? Porque a justificativa que ele dá para o avanço, né, da Exatamente. matemática é a mesma justificativa que teve para a escravidão. Mas A mesma. só, antes de passar para essa coisa polêmica, você tem uma meme também em relação ao que a gente estava falando antes, que é o inferno dos cientistas, viram essa meme? Acho que Não. Que é assim, que é tipo assim, uma bonequinha assim, uma cientista morreu, tá chegando no inferno, aí o demônio fala assim para ela, agora você vai passar o resto da eternidade conversando com fulano de tal que viu no YouTube algo sobre o seu campo, viu na choquei, né? no seu campo, alguma coisa sobre o seu campo de especialidade. Assim. Boa sorte. Exatamente. Enfim, mas vamos lá. Aproveito para indicar também um filme. Cara, vocês conseguem ver isso aí em algum lugar, no YouTube, chama Idiocracia. Ah, deixa eu falar desse filme, cara. Assistam isso, que você vai falar, cara, a gente tá vivendo essa porcaria. Idiocracia. Os filmes que a gente assistiu ultimamente, a gente está se identificando bastante. Então, vocês vão ver exatamente o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, de maneira geral. Idiocracia. E olha que isso é filme antigo, né? Muito antigo. Você falou que é década de 90, né? Muito antigo. Mas então, Essa realidade reflete até hoje, né? eu? O Ronald quer falar. Não, duas coisas. O filme Não Olhe Pra Cima também É. fala um pouco disso. Assistir. E é tão próximo da realidade, embora seja uma paródia, né? Que a gente fica agoniado, né?
E no final só sente alívio, porque o meteoro finalmente chegou. Foi bizarro. Não, na hora pra cima, as partes que mostram assim, pessoas sendo entrevistadas na televisão, aquilo ali poderia ser perfeitamente verdadeiro, assim. Pode pegar uma cena daquela e botar na televisão. Mas a cena real é botar no filme que é igual. Inclusive, Idiocracia, gente, é quase profético. Você vai falar assim, não, gente, eu vi tudo isso acontecer. É um filme profético. E é um filme antigo, né? Mas A Idiocracia deve ter uns 10 anos, talvez. Tem mais, né? Tem mais, né? É de 97, eu acho. 2000 já tem Eu sou velho. Idiocracia. É uma coisa assim, você vai ver, por exemplo, hoje, né, que está em guerra, né, a Ucrânia. Se você pegar a campanha que o Volodymyr Zelensky fez, ele fez uma campanha baseada no ódio. Ele meteu metralhadora na campanha, metralhando os políticos. Ou seja, negando a política também. Ele se elegeu negando a política. E se você for ver a Idiocracia, você vai ver exatamente aquela cena. Aquela cena. Sabe Simpson, já que falam que é profeta? Isso. Então, é igualzinho. É aquela cena. Cenas como aquela você vai ver nesse filme, Idiocracia. Mas Fala aí, Ronald, fala aí. Então, que essa opinião aí do Marcelo Viana não é só dele, né? Digamos que é uma visão assim, bem estabilizada, né? Dominante, hegemônica. É que ele teve a cara de pau de falar isso na Gazeta do Povo, né? Eu acho importante dizer que essa Gazeta do Povo é uma que defende cloroquina. É nesse lugar. E a minha posição é, tipo, o contrário disso. A matemática não é universal. E isso normalmente é dito como uma característica valorativa da matemática. Exatamente. Põe uma hierarquia de saberes, né? E também extrapola para a ciência em geral, né? Aí essa verdade universal se aproxima de religião. Aí esse que é o problema. O cúmulo da arrogância. Não faz a cristão, não. Acho que é legal que ele mesmo fala que é arrogante, né? Então... Na última frase ele tá dizendo, eu sou arrogante pra caramba. Não, porque o cúmulo da arrogância ele falar que aquilo ali é arrogante. É, é o cúmulo, então tá. Essa postura anti-relativista, né? Não depende do contexto, só tem uma verdade ali, independente de tudo. Então, é não lógico. Não explicar ninguém. Falei que eles iam participar, vocês acharam que eles não iam participar, que eles iam só ficar quietos. Quando a gente foi fazer oficina no 8º ano, era mais oficina do que uma palestra. Era para eles interagirem muito mais do que a gente. E foi complicado. Não interagiram? Não muito. É um pouco distante ainda as questões. E aí, medo de falar besteira. A gente não tem medo de falar besteira. Mas assim que gera, né? Exatamente. E meio em contraposição, a posição antirrelativista, uma posição antirrelativista seria a etnomatemática. Não sei se vocês já ouviram falar. Claro. Muito, né? A gente estuda aqui bastante, senão só isso, assim, é um tema que aparece constantemente assim, no grupo aqui de pesquisa. Né? Então, tá explicando, você já sabe o que é. Cara, seguindo. Não, mas explica o que você entendeu, a gente quer estar curioso. Eu expliquei rápido para eles. O que você a gente já sabe que a gente vai aprender com você. Uma matemática ensinada dependendo do contexto, dependendo do uso que é feito pela sociedade que ela está sendo ensinada. E é totalmente contra o que o Marcelo Viana disse ali, né? Que a matemática é universal. Depende do contexto. Principalmente da etnia. Essa visão também acaba afastando as pessoas, né? Porque já que é de um jeito certo, num contexto específico, não é para mim. Acaba afastando as pessoas e isso não ajuda em nada a ciência. Vou aproveitar e vou usar a fala do Vitor. Assim. Quem disse que a matemática que a gente usa hegemônica não é étnica? É étnica. Ela é. Europeia, por vezes. Ela é étnica, só é hegemônica. Mas ela é étnica. Ela tem uma origem. Exatamente. Então, isso é uma bobeira danada, dizer que não existe outras possibilidades. Até porque a própria construção da História da Matemática é uma junção de trocentos milhões de contribuições. Entendeu? Exatamente. Aí, seguindo, um outro modo de não depender da ciência é uma defesa desatenta do que ela já produziu. E já eram umas coisas questionáveis. Por exemplo, isso aí, a cronometria, né? Que era uma postura um tanto quanto... Como fala? O negócio lá? Comparado, você sabe. Ai, Jesus. Pseudo-científico? Não é isso. No certo sentido é ficção científica. Eugênica. Eugênica. Eugênica.
E daqui, a cronometria dependia do quê? Que, tipo, baseado no darwinismo social, e que, a depender do tamanho do crânio, a pessoa era mais ou menos inteligente. E afirmava que negros, pessoas pretas, tinham um crânio mais semelhante de chimpanzés, menor, e por isso eles eram menos inteligentes e inferiores. Tinham evoluído para ocupar posições menores na sociedade. Essa imagem aí tá ilustrando bem, né, mano? Tá até escrito ali embaixo. Então, acho que Craniometria e eugenismo. eu queria falar duas coisas. Uma, primeiro, isso é uma extrapolação da teoria da evolução biológica, que já é errada, já começa aí. Porque na biologia, mesmo dentro da biologia, não é assim. Evolução não é uma coisa linear, que você vai, tipo assim, ficando cada vez melhor em algum sentido. A evolução dentro dos seres vivos na biologia é uma rede, não é assim. Você vai para um lado, vai num caminho só, como se tivesse assim, um caminho de ficando cada vez superior ao que era antes. Evolução não é isso. Evolução é simplesmente transformação dentro da biologia. Se desenvolver para adaptação naquele momento histórico social dali. Inclusive, Então, parece que tem uma referência a priori do que é melhor e que os seres vivos vão naquela direção. Isso é falso dentro da biologia, não é? Então já começa por aí. o sentido que a palavra ganhou. Depois, Porque a evolução nem para Darwin era isso. depois eu acho Se que desenvolver para se adaptar ali à condição. O primo dele usou, né? Sabe que o primo dele era Bolsonaro. era racista, assim, já começou a levar para esse lado. Depois eu acho que Todos os seres vivos hoje, eles são igualmente evoluídos. Exatamente. Só que de modos diferentes. Uhum. A gente tá comentando um pouco, Todos se evoluíram não tem para ocupar o seu lugar. Tem um canal muito legal que fala muito sobre isso, chama ABC Terra. Eu vejo. Eu também Foi vejo. uma das fontes. Então, ele fala muito isso. Na verdade, esse canal ABC Terra é o único canal do YouTube que eu sou, como é que se diz que eu pago lá? Que eu sou assinante. membro. Eu acho ele muito bom, e ele fala muito dessas coisas. Todos os serviços são igualmente, não tem isso. Não é uma questão de superioridade. E eu acho essa figura aí muito bem escolhida por vocês. Também, está olhando para ela. A idealização da civilização grega, né? Porque isso é uma coisa construída na Europa, né? Colocar a Grécia como berço da humanidade para colocar a própria Europa como centro do... Padrão. Exatamente. E com isso desconsidera as contribuições de África e de outros lugares não europeus. Né? E uma outra coisa, eu falei que fala 2, fala 3. Uma outra coisa que vocês falam do eugenismo, né? Acho que é muito importante a gente lembrar. Eu acho um problema da história do Brasil é que a gente esquece a nossa própria história, né? A gente contemporiza. Como o movimento eugenista foi muito forte até muito pouco tempo atrás, 100 anos atrás, no Brasil, e que tinha políticas públicas, inclusive, para embranquecer a população. E o incentivo governamental à imigração dos europeus no final do século XIX foi uma política pública de embranquecimento. Sim. E algo também bastante pautado nisso aí, né? Exatamente. O apoio popular, através desse tipo de teoria. Ano passado, a gente não tem número de um filme, porque atrasou, mas a gente viu um filme feito por brasileiros que os negros estavam sendo obrigados a irem para a África. Para os brasileiros serem só brancos. Negros, morenos. Medida provisória. Só os brancos podiam ficar no Brasil. O resto tinha que ser ir para a África por reparação histórica, alguma coisa assim. Eles utilizaram uma desculpa para tentar convencer os negros de irem. Teve um movimento enorme para lutar contra isso, mas também teve muita gente que foi se questionar. Isso é um problema. Essa imagem, gente, é tirada de um livro, a gente até botou como referência, depois eu posso mandar, que é A Falsa Medida do Homem. Vocês já ouviram falar? Não. É um livro de 2014. Quer dizer, não sei se é 2014, a edição que eu li é de 2014, acho que ele é mais antigo. E aí tem contando a história toda, assim, da cronometria, básica, completa. O autor, ele é um biólogo e paleontólogo, sendo um grande estadunidense. E aí ele faz um panorama muito bom. E ele relaciona o quê? Que essa cronometria não morre aqui com a cronometria. Tipo assim, isso acaba mais ou menos formalmente do século XIX para o século XX. E como é que mas isso continua no século XX, essa percepção? Através dos testes de QI.
Os testes de QI nascem com essa estratégia de analisar questões físicas e associar com inteligência. Então, ele faz esse link, assim, que o Binet, que é um dos propositores do QI, né, ele tinha muitas inspirações nessas teorias de cronometria. Então, o século XX isso permanece com os testes de QI. Até hoje a gente ouve falar disso, né? Teste de QI é uma coisa que a gente ouve aí a rodo. Na verdade, a raiz histórica disso tem a ver com essa parada da cronometria também. Não é, eu li também que esses testes de QI, que ele denuncia, né, são racialmente exatos. Pode passar, vocês querem falar mais alguma coisa? Totalmente. Agora, esse eu acho mais chocante, esse próximo exemplo, porque acho que esse não é trivial. Teoria da energia limitada. Vocês sabem o que é? Já viram falar nessa? É o sexo da educação? Esse sexo é de gênero, né? Tipo assim. Isso, limitada. Nesse livro em específico. Isso. É um livro que ficou famoso, assim, né? Tem 12 mil cópias vendidas. E é mais de Na 500 época, reais, século né? XIX, né? Atualmente é mais de 500 reais. Na Amazon. Ainda vende ainda. Mas é bom assim, vende para as pessoas lerem historicamente, né? Historicamente contextualizado e tal. As pessoas não acreditam, espero que não acreditem mais nisso. Você sabe, porque o assunto é justamente sobre isso, né? É um livro que foi escrito por Edward Clark, um estadunidense. E o que ele afirmava? Bom, baseado nas leis da termodinâmica, todo corpo tem energia limitada. E já que as mulheres são potenciais progenitoras, elas potencialmente vão gerar um bebê no corpo delas, se elas estudarem, não vai sobrar energia para a criança. Nossa. Estudarem, trabalharem, fizerem qualquer coisa. Eles queriam manter a mulher praticamente em cativeiro durante toda a sua vida, até o momento em chegar que eles quisessem que ela tivesse um filho. Receptáculo. Deixa eu plantar. Ela é encantada do lar. É basicamente uma máquina de fazer filho, é só para isso que ela viveria. Sensacional. Nossa, eu nunca ouvi falar. Isso foi super influente, né? Super influente. Os historiadores, assim, isso a gente deu. Eu trouxe essa referência junto com eles, né? De um livro chamado Why Trust Science, que é Por que Confiar na Ciência, que é da historiadora que aparece no documentário Mercadores da Dúvida, a Naomi Oreskes. Aí ela fala desse livro lá, né? E ela fala assim que os historiadores, em geral, apontam esse livro como um grande influenciador nos Estados Unidos, como divulgador assim, dessa ideia de que as mulheres não podiam estudar. Então, assim, nos estados mais conservadores, esse livro era uma das referências assim, utilizadas para justificar essa... E já tinha, assim, homens com essas ideias na cabeça, de que as mulheres não deveriam trabalhar, que elas só deveriam gerar filhos, e com esse livro com mais de 12 mil cópias vendidas e a 500 reais, isso só aumentou essa ideia. Na época era bem menos que isso, né? Era mais barato, era mais acessível, né? E... Então, Quando é esse livro? Século XIX, Então, 1800 alguma o que coisa. vocês estão trazendo é uma coisa que hoje, por exemplo, eu questiono um pouco se não é culpa das pessoas. Quando você fala assim, não é culpa delas. Não é culpa só delas. Então eu coloco um só, porque espelha elas por dentro. Espelha quem elas são. Elas só precisavam de um livro desse. É como se fosse uma disputa. Entendeu? Ela É isso. Ela já quer uma disputa. Entendeu? Então, isso para mim é preocupante nesse sentido. Não é só falta de conhecimento, é espelhar o por dentro. Ou seja, ele não quer o conhecimento mesmo. Então, esse viés de confirmação, né, que é isso aí, que a pessoa busca, seleciona os fatos de acordo com aquilo que vai confirmar as crenças anteriores. Que Né? ela quer. Que ela quer. Esse é um exemplo disso. E aí, isso é a sustentação do negacionismo, né? Assim, tem outro documentário que é sobre os terraplanistas também, que eu não lembro o nome. Isso saiu da Netflix, é Terra Plana. Eu até falei com o Ronald, a gente tentou caçar de tudo que a gente não achou. Saiu da Netflix, eu não sei porquê. Mas tem um... Acho que é o meu. Não É teu, sabia, é teu. Deixa eu só tirar o... Tranquilo. Mas tem uma parte que mostra que os terraplanistas vão fazer uns experimentos assim, para provar que a Terra é plana. E aí, tipo assim, eles põem um alvo longe pra caramba, jogam um laser, umas coisas assim, para provar que o laser vai paralelo assim, ao chão, vai chegar lá na mesma altura, e provaria que a Terra... Aí joga um foguete. Eles fazem um monte de coisa, só que os experimentos provam que a Terra não é plana, obviamente. E aí eles ficam... É você, né? Filmaram isso. Dá pra não dar... E aí botaram isso no documentário. Foi? E aí eles Tentei, estão falando que o experimento foi feito errado. É o viés de confirmação. Entendeu? O experimento não confirmou o que eles queriam, então o experimento está errado. Não vale. A verdade é inquestionável.
Então, sim, eu concordo com o que o Fábio falou e também o Vitor. E uma outra coisa que eu queria também comentar rapidinho é que eu fico preocupado, às vezes, como que as pessoas recebem essas coisas, né? Como que esses discursos são recebidos. Porque, às vezes, fica parecendo que isso aí são só, digamos, desvios da ciência. Depois, como se tivessem equivocados, né? Mas isso daí é intencional. É bom que você diga isso aí é intencional. Assim, a pessoa é misógina e quer defender os linhas dela desse jeito, ou é racista e quer defender. Então, isso daí é importante. Eu lembro do livro do Eric Campbell, né? Que o título do livro é Não Somos Racistas. Então, assim, ele se dá o trabalho de escrever 200 páginas para defender isso, né? Não é simplesmente que ele está, digamos, que ele está equivocado, né? Isso daí é algo intencional. Talvez, no caso dele, para manter os privilégios, né? Eu acho que ele era diretor de jornalismo da Globo até recentemente. Recente, é. Ele sempre desconfiado dos judiciários. Sempre aparece o nome dele no final, você repara, você vê a RJTV, assim, Jornal Nacional, no final aparece lá, Licano, né? Agora acho que não é mais, mas... Acho que ele saiu. Porque às vezes passa a impressão de que isso aí ele está equivocado, foi por engano. Não, tem uma intencionalidade nisso. Pode passar pro próximo? Eu queria falar um negocinho rapidinho sobre isso. Eu não sei se encaixa, mas que meu pai fala que os políticos são eleitos só a sociedade. É o que a sociedade Exatamente. quer. Sim, é o que eles representam. Nós somos aquilo mesmo. Então, quando a gente viu que o nosso ex-presidente foi eleito, a gente pode perceber o quanto a nossa sociedade é suja e é ruim. É aquilo mesmo. Estava tudo escondido. Aí apareceu uma pessoa grande, mostrando, falando o que eles pensam. Eles vão naquela pessoa. Às vezes, assim, na minha visão, ele é tudo de ruim mesmo. Mas às vezes a pessoa nem é tão ruim. Só que as pessoas colocam tudo delas nele e faz ele ser pior. Ele fica pior por causa da sociedade. Na minha visão, o Bolsonaro sempre foi muito ruim. Então, ele se mantém pior. Sim. Se mantém piorando. No processo. Ele se mantém piorando. Um outro que deu ruim também, né? Projeto Manhattan. O objetivo, construir uma bomba atômica, né? Eles estavam cientes do que eles estavam produzindo. O objetivo do projeto era esse, mesmo assim, foi produzido e foi usado do jeito que foi, né? Muita gente morreu, lá em Hiroshima e Nagasaki. E bem, com esses 3 exemplos, deu para ver bem que tipo, tem que prestar atenção no que a ciência produz. Nem sempre ela vai produzir coisas. Bem. Isso, tem que questionar. Exato, Exato. E o Oppenheimer, né, que é um dos desenvolvedores da bomba atômica, né, ele tentou justificar, tentou tirar a culpa, né, dele, né, falando assim, a ciência produziu um conhecimento, era neutro, as pessoas que usaram assim, era uma coisa política. Não, ele é intencional. Só que na verdade é intencional, as pessoas foram para o projeto Manhattan já sabendo, mas não sabiam a dimensão toda, mas sabiam que ia construir a bomba. Vocês viram o filme Oppenheimer? Não. Então, vejam e tomem muito cuidado. Olhar crítico, assim, né? Porque o Oppenheimer fala que foi por um mal maior, foi um bem maior. Eu pensei que assim, ele estava sendo meio endeusado. Né? Cuidado, ele meio que justifica, ele sabia também que estava se metendo. Ele sabia. E também a justificativa, né, deles, porque eles jogaram, morreriam, sei lá, quantos mil americanos. Só que depois fizeram os cálculos e viu que não seria nada daquilo, seria bem menos do que morreram, de verdade. Isso, a gente leu isso no livro da Tatiana, né, o dia que voltamos de Marte, que é recente, né, de 2021. A gente tá lendo alguns capítulos, porque o livro é bem grande, não daria tempo pra gente ler tudo, né, mas um desses capítulos falava desse, né, do Projeto Manhattan, e falava exatamente o que a Helena falou. Muito bom. Foi, eu não lembro. Fala, Bia. É legal porque são exemplos como que podem vir com números, né? A matemática é muito poderosa. E nesse sentido, vocês estavam falando sobre como o Oppenheimer ele tentou se justificar, né? E como a gente tenta, de alguma forma, também justificar aquilo que a gente está fazendo e falar, não, mas isso não fui eu não sou racista, não sei o quê. Aí hoje em dia a gente está tendo esse negócio todo de inteligência artificial e os algoritmos são completamente racistas, né? Não, mas a gente não tem nada a ver com isso e tal, é o algoritmo que está fazendo isso. Né? Mas o algoritmo não reflete a sociedade. Aí, resgatando lá o nosso querido Marcelo Viana, isso mostra como a matemática também pode ser racista. Sim. Né? E como a gente formar os nossos alunos, sem qualquer tipo de consciência crítica, vai fazer eles chegarem no computador e programar um negócio muito duvidoso, no mínimo, né? Para não dizer criminoso.
Então, é muito importante a gente discutir que a ciência, ela é justamente relativa. Muito legal o que você está falando. Eu vou dar um outro exemplo, porque vou voltar lá no crânio, que aquilo ali me impactou tanto, aquela imagem ali, porque me lembra outra coisa. Teve um estudo mais recente do que esse aí, que fala que as mulheres não são exatas. Vocês já ouviram isso? Não. Já. A frase já, mas o estudo não. Porque eu fico baseado. A frase é. Mas isso é porque as mulheres não acessavam, ou seja, a mentalidade delas não era de exato. Mas, quantas de vocês cresceram, e vocês duas, principalmente, com ferramentas, chave de fenda, chave de boca, alicate na mão, brincando disso? Então, provavelmente algum, não pode não ser teu caso, mas a maioria dos meninos brinca de coisas relativas a isso. E menina não brinca disso. Então, como é que você quer que a menina crie comportamentos ou pensamentos e experiências em relação a isso? É exatamente isso, é a maneira como se cria. Porque se cria daquela forma, as mulheres, na ciência, inclusive desmentem tudo isso, porque, esses estudos malucos, só porque a mulher não acessa esses campos, não quer dizer que ela não é da exata. Ela não tem incentivo. Exatamente, ela é incentivada ao cuidado. E aí, ao contrário, ao homem não é dado a experiência do cuidado. E aí a gente fica numa sociedade cada vez mais dicotômica, né? Cuidado para você, manipulação e as coisas para mim. Eu tenho muita experiência pessoal com isso. Lá em casa, eu tenho um irmão de 10 anos. A gente tem 4 anos de diferença. E, assim, sempre teve isso de parte de brinquedo de um, parte de brinquedo de outro. E aí, tudo bem, só que às vezes a gente queria brincar junto, porque a menina precisa da companhia do outro. São só gente. Eu, às vezes, queria brincar de boneca. E ele queria brincar comigo de boneca. E meus pais não deixavam. Essa é uma representação de seres humanos, gente. Não, ele tem a ferramenta dele, ele tem o carrinho dele. Porque ele é criado para ser focado naquilo. Isso. Meu pai, ele aprendeu há pouco tempo como cuidar de casa e como fazer um arroz. Pois é, olha isso. Porque meus pais se separaram recentemente e ele teve que aprender, porque ele teve que morar sozinho. Ele há pouco tempo nunca tinha aberto um fogão. Nossa Senhora. O homem. Ele teve que aprender mais ainda essa semana, porque a minha mãe ficava de cama a semana inteira. Só ficou ele e meu irmão cuidando da casa. Ele aprendeu a fazer arroz, feijão, carne, tudo isso num dia só. E arrumar a casa inteira de 3 andares. Em uma semana. Eu gosto da minha Isso é muito família forte, né? porque isso é muito diferente da questão de cuidado. Meu pai é a pessoa que mais ama cozinhar no mundo. Minha mãe odeia de qualquer forma. Que bom, né? Meu pai ama cuidar de casa, ama. Ele tem uma paixão pelo apartamento dele. Mas que ele não reforma, mas ele tem uma paixão, tem tudo sempre limpo. Minha mãe não suporta. Pra gente limpar, a gente tem que arrumar uma casa. Uma semana a gente, outra semana a moça que vai lá limpar. Mas a minha mãe odeia, é uma coisa que a gente faz no ódio. Enfim, no ódio mesmo. Meu pai foi um dos primeiros da casa a aprender, quando ele era criança, a aprender a cozinhar. Não foi nem a irmã dele, foi ele um dos primeiros, porque ele amava. Assim, meus pais tentam me ensinar a cozinhar, mas eu também não gosto de cozinhar, não gosto, não é pra mim. Eu tenho isso decidido, pra mim, não é casa, é na rua. Meu sonho sempre foi na rua, trabalhar fora de casa, não ter filho, nada. Porque a sociedade impõe pra mulher, eu quero. Fica tudo diferente. E meus pais me incentivam muito nisso. E eu fico muito feliz por ter o apoio deles nisso. Então, que bom que a sociedade está, inclusive, fazendo com que os filhos ensinem aos pais. Eu vou fazer uma pergunta. Você tem irmão? Não, filha única. Que sorte que você tem. Isso meus pais tem acontecido em casa. De vez em quando meu pai solta uma fala tipo, você é homem, você tem que aprender a sair. E pai também. não é porque eu sou. Mas olha só, é tão idiota, desculpa, o fato de achar que alguém vira o que não é. Uma vez a minha filha pequenininha perguntou, minha filha é questionadora desde pequenininha, falaram lá que se alguém vê beijo gay, vai virar gay. Aí eu virei, filha, cuidado, você tá vendo a Supergirl, você vai voar? Você não vai virar o que você não é. Entendeu? Você não vai voar, então não tenta. Entendeu? Você não vai virar o que você não é. Tem um vídeo do Porta dos Fundos que é assim, que chega um... Até me deu curiosidade, Vitor, antes de você falar. Você brincou de boneca? Não. Entendeu? Então, assim, é uma bobeira isso. Ninguém vira o que não é, gente. Tem uma visão de que ser gay homem ser gay, se feminilizar. Isso, Não é isso. O homem pode gostar de coisas que são atribuídas socialmente ao sexo feminino. Sim. E ser hétero, e pode não gostar de nada, tipo assim, e ser gay, né? Assim.
Eu cozinho bem pra cá. Posso falar uma coisa? Você processar depois na frente dele. Pode, claro que pode. E assim, a coisa mais surpreendente é quando você começa a frequentar bares assim, de gays, né, assim, LGBT. Porque a gente vê homens ali, se botar assim, na rua, você nunca vai dizer que aquele cara é gay. Ele tá lá beijando, agarrado no ponto, entendeu? Ele totalmente no estereótipo de um homem hétero. Então, isso na verdade é muito. Atrapalha muito. Na verdade é muito simples, porque assim, não tem nada a ver, ponto, acabou a história. E aí, rapidinho, Claro. uma coisa que eu comentei hoje com eles foi que ninguém escolhe ser isso. Muitas das pessoas, se pudessem escolher, não escolheriam, porque a pessoa sofre de homofobia. Mas escolhe sofrer, gente. Ela pode Adoro apanhar, tomar ela virar porrada. espina, morrer, porque por ser o que ela é. Ninguém escolhe ser isso. A pessoa nasce, Adorei. sim, é da pessoa. De fato, realmente, acho que isso é uma coisa bem importante, dizer que não é escolha, né, assim. E não é uma coisa que você vira, né, assim, eu falo para já aconteceu, de quando é que você virou gay? Eu falo, quando é que você virou hétero? Mas eu acho assim, eu acho que assim, que obviamente as pessoas LGBT, assim como as pessoas negras, têm muito mais chance de sofrer violência de várias naturezas, assim, né? Mas eu tenho uma experiência nisso. Mas só para eu já passei por mais novo, assim, por momentos que eu não queria ser gay, assim, sabe? Que assim, mas hoje eu adoro ser gay, assim. Não conseguiria nem me ver, sabe, sendo hétero, porque ser gay é o que eu sou, não é o que Você vem não assim. seria você. Assim, hoje eu penso assim, se eu pudesse escolher, eu escolheria ser gay, assim. Mas falam, né? Bia quer falar, né? Fala, Bia. Pode. Beleza, sabe? Acho que eu ia falar de uma experiência também de racismo, não. É isso, gente. A gente viu umas ideias que acabam atrapalhando a defesa da ciência e agora a gente vai ver algumas causas do negacionismo, que é um grande ataque à ciência. Mas eu ia falar só do vídeo que eu tô falando isso. Desse vídeo do Porta dos Fundos, né? Que não sei se vocês já viram, que é assim. É uma cena que tem a diretora da escola, assim, como se fosse a sala da direção. Aí chega um pai de um aluno, com um aluno bem gay. Esse vídeo é muito bom. O menino é até aquele que sofreu uma agressão agora. O Vitor Miriel, né? Aí ele chega bem bicha, né? Falando assim. Aí o pai fala, tá vendo? Vocês discutiram coisa de gay, meu filho virou gay, não sei o que. Aí a diretora começa a argumentar, beleza, aí corta e vem outra cena, um pai com um menino vestido de índio, assim. Fala, vocês falam, dia do índio, meu filho virou índio. Aí tem o mais, assim, aí o último é assim, muito bom. Vem o cara puxando uma árvore no carrinho, assim. Fala assim, dia da árvore, meu filho virou uma árvore. É sensacional. Então é bem isso, assim. Existe essa visão de que você pode fazer, que essa visão que está associada com o estereótipo, né, assim, que você pode fazer coisas na família ou na escola que vão influenciar a sexualidade da pessoa. Se você colocar a pessoa em determinadas situações, a pessoa vai virar gay ou vai virar hétero. Então, acho que é muito importante isso. A sexualidade é o que você não é uma coisa que colocam em você. Enfim. Agora a gente vai ver as possíveis causas do negacionismo. Vocês têm alguma ideia de algumas? O que é o negacionismo também? Vocês já falaram, né? Os interesses das corporações, que elas fomentam isso, os interesses políticos. Fala aí, não tá do chão. Se deixar, eu sou pupilo do Vitor, tá vendo? Eu vou falar aqui também, né? Ser negacionista significa não ter conhecimento da ciência? Acho que não. Tem um exemplo, assim, para dar? Tipo assim, alguém que tem conhecimento, mas mesmo assim, negacionista, sem ser das corporações, pensa nas pessoas mesmo, assim. A gente viu muito isso na pandemia. Sim, tem vacina. Da vacina. Sempre gostaram do Brasil. Líder, né? Líder, né? Vacinação, e de repente. Médico que receita a cloroquina. Nossa Senhora. Muitos enfermeiros também, né? Também tem a questão de parente.
mandando corrente do WhatsApp. Vocês viram aquela corrente? Eu não sei se chegou em vocês, mas chegou em mim. A corrente que fizeram pro Bolsonaro no dia 7 de setembro para mandar um pix de R$1 para ele. Nossa. Mandar um pix de R$1 pro Acho que você Bolsonaro não no teria dia coragem de 7 mandar de isso pra mim, setembro. não. Agora, esse ano. E aí teve um caso, não sei se vocês viram, mas saiu no jornal de um cara que foi mandar e acabou mandando o dinheiro da conta toda pra ele. E pediu de volta e, enfim, não sabemos se conseguiu mesmo, mas acreditamos que sim. Cara, Já valeu a gente. Aconteceu o quê? O cara fez o quê? Mano, ele O se cara, ele enganou, né? mandou o dinheiro inteiro da conta pro Bolsonaro Mas no ele dia errou, 7 de né, na setembro. hora. Ele queria mandar R$1 e ele mandou mais de 130 mil. pô, de 30 mil na conta? Pô, tá bom, hein? Eu diria bem feito, né? Bem feita. Boa risada, Eu não justo. falo nada, mas eu falo. E aí, assim, uma resposta que vocês falaram, assim, isso não significa, né? E isso, assim, uma estratégia que não funciona, então, é tentar convencer a pessoa, né? Tipo assim, com argumentos lógicos. Isso não vai funcionar. Não vai. Isso tem um termo para isso, é debunking, né? Que não é, isso não funciona. Então, o que funciona, então? Aí já acabou o trecho. Como a gente viu no início do trecho, um famoso jogador de basquete, ele queria encontrar sobre o formato da Terra. Ele encontrou o que ele queria, só que ele queria ir mais a fundo. E com a sua persistência, ele acabou descobrindo a verdade, que não era o que ele acreditava. E ele colocou a culpa em outras coisas. É basicamente isso. Sim. O Stephen Curry? Não. Sim. Kyrie Irving. Kyrie jogou. Não, Kyrie Irving. Ele é um dos que não se vacinou, inclusive foi impedido de jogar na época da bolha. Ele foi impedido de jogar na época da bolha. Acho que em 2021 ou 20 não pôde jogar porque não se vacinou. Eu acho que foi, tem aquele tenista, né, que não se vacinou, agora está de volta. Eu acho que tem que ser banido por resto da vida. Porque não é uma questão individual. Isso é uma questão coletiva, saúde pública. Fala. E o curioso é que a maioria dos jogadores da NBA, a maioria deles, são universitários, né? Ligados a alguma universidade, vieram de alguma universidade. E aí também é questionar o que se faz na universidade, né, na suposta neutralidade da ciência. Porque a gente vê coisas do tipo, assim, a existência do idiota com memória. Né? O idiota mau caráter com memória, então, esse é um bolsominion. Né? Entendeu? Porque você tem um idiota com memória, ele passa em concurso, gente. O Witzel, né? Você não é do Witzel, o Witzel é juiz, né? Então, assim, o cara, por exemplo, o Marré, o cara que fala cônjuge, como é que ele escreve uma peça para se tornar juiz? Não, mas a coisa boa é que essa pandemia, essa crise mostrou que não tem nada a ver juiz e médico. Exatamente. Essa verificação que tem nessas categorias profissionais, elas acabaram, pelo menos, escancararam, não acabaram, mas escancararam o quanto essas pessoas são idiotas com memória. Então é possível fazer uma faculdade, pagar 15 mil, se você tiver condição, 15 mil por mês, você vai ser médica. Mas vai ser aquele médico que vai atender todo mundo, né? E alguns vão passar em concurso, e aí? Mas são idiotas com memória. E esse é um problema muito sério, inclusive nas maneiras de entrada nos locais de poder do conhecimento. Né? A maneira de entrada, por isso que o Vitor aqui é pioneiro, por exemplo, no acesso ao PEMAT, né? Ao programa do PEMAT. Muitas coisas, muita resistência que sofre, por exemplo, para tentar arrumar uma cota. Gente, cota é o mínimo. É o mínimo que a universidade deveria fazer para dar acesso. É o mínimo, não, é o mínimo. A gente pode usar reparação histórica, qualquer coisa, mas é o mínimo. Então, assim, e o quanto de resistência tu tem? Né? Esse tipo de situação é bem complicado dentro das universidades, e aí a gente depende de quem está
brotando, né? Das escolas chegar aqui e questionar a universidade mesmo. Exatamente, por isso que eu trouxe eles aqui. Hã? Um dos motivos que eu ter trazido eles aqui também foi esse. Legal. Aqui a gente tem um esquema sobre os tipos de negacionismo e a relação deles com o conservadorismo político. A gente pode ver que o negacionismo climático, ele tende a ter uma posição conservadorista política. Assim como essa relação ocorre ao contrário, como um conservador político pode ter tendência a ser negacionista climático, pelas influências de comerciais, políticos e propagandas também. O negacionismo antivacina também tende a ter uma posição conservadorista religiosa, assim como o conservadorismo religioso tende a fazer parte do grupo de pessoas antivacina. Isso aí foi tirado de um artigo que a gente leu. A gente comentou, né, de forma resumida, que relacionava isso. Fez uma pesquisa assim, com pessoas que eram negacionistas climáticas, negacionistas anti-vacina e tal, e viu que quem era conservador político tinha mais relação com ser negacionista climático. Exatamente, pela pesquisa, né? Tendia, né? Não quer dizer que é uma relação de causa e efeito. Se ele é conservador, então é negacionista climático. Né? É uma tendência. Exatamente, né? A gente até discutiu bastante isso, né? Não falha, deu merda, vou sumir. Não, é incrível, né? Você vê assim. Não falha um. E é conservador. E por que esse tem relação? Porque essa relação é meio nítida, assim, porque o clima influencia no tipo de política que você adota. Então, assim, até quando a gente viu o documentário do Mercadores da Dúvida, a gente viu que pessoas mais, digamos, à esquerda levaram políticas de clima a sério, enquanto os mais conservadores não levaram, né? Então, isso historicamente gerou essa relação entre negacionista do clima, né, e conservadorismo político. Ao passo que a vacina, né, ficou com conservadorismo religioso, né? Então quem era conservador religioso tinha relação com ser anti-vacina. E as igrejas têm um papel fundamental nisso, né? Eu acho que a internet caiu. Caiu? Tá rolando. Porque, assim, pra mim caiu aqui. Vê se o Mitch ainda tá aí. Deixa eu ver. Tá aqui. Você tá escutando? Ainda? Então é meu computador. Tá dando pra ouvir. Voltou. Então foi do Fábio. Agora a gente tem a pergunta do dia. Mais uma. Tem mais uma pergunta. Além de que significa defender a ciência. Uma matemática sincera nessa discussão. Vocês têm ideia disso? Pensei que você ia responder pra gente. A gente vai, talvez. Né? Também. Então tem aquele jargão que eu gosto de ter a porrada, que a matemática é a rainha das ciências, né? A matemática fica nesse lugar, como se fosse um critério para legitimar as outras ciências, né? Assim, então, tudo que é matematizável é visto como uma coisa certa. Então, acho que isso é apropriado pelo negacionismo também. Pode passar, Matheus? Pode? Vocês têm mais alguma? Alguém, pessoal aí do Google Meet também tem alguma coisa para falar, como uma resposta assim, para essa pergunta? Pergunta que vale milhões, né? Boa noite, gente. Eu acho que tem um pouco daquela questão da ideologia da certeza, né? Que quando a gente apresenta números, né, os dados comprovam, aí a gente vai também um pouco para a questão do letramento estatístico, né? Que as pessoas pegam dados, que eu acho que é o que fica mais perigoso ainda, né? Muitos dados verdadeiros, só que a pessoa, às vezes, apresenta os dados de uma forma tendenciosa, né? Sem falar, às vezes, o contexto daqueles dados, sem às vezes, mal intencionada e, às vezes, por uma falta mesmo de habilidade, né? Para poder lidar com esses dados estatísticos, né? Tem até um livro que é bem interessante, é Como Mentir com Estatística. E aí... Exato, ele vai trazendo vários exemplos, assim, que traduzem muito isso, né? E como, quando as pessoas... A gente faz muito isso até no mercado, né? A gente vê lá, pesquisas comprovam que a pasta de dente tal é tantos % melhor do que a outra. Mas a gente nem olha, nem quer saber que pesquisa é essa, né? A gente leu ali, acredita naquela pesquisa, tem uma porcentagem, tem ali um dado numérico, e isso traz uma confiança muito grande, né? O que a gente, durante o governo anterior, eu não vou lembrar o nome dele, eu coloquei isso até na minha dissertação,
ele, acho que ele era ministro, eu não vou lembrar, que vergonha, né? Escrevi, mas já apaguei da memória. Ele colocou, né, dados de que políticos conservadores estavam sendo investigados e tudo mais, que as pesquisas apontavam, e aí ele colocou um gráfico na imagem. E aí a galera pesquisou no Twitter, ele pegou um gráfico da Wikipédia. Então, assim, ele só jogou o gráfico ali na imagem para ilustrar o que ele estava falando, para aumentar esse senso de confiança no que ele estava falando. Mas, assim, ele jogou ali no Google, provavelmente, gráfico, e o gráfico nem era da temática, né? Então, acho que a matemática se insere nesse sentido, né? Acaba legitimando muito esses discursos e fazendo as pessoas acreditarem mais ainda, né? Porque, para muitos, a ciência é só quando a gente tem ali um número, algo exato. O que falou aqui. Agora, uma outra questão aí, né, que eu acho que é um desdobramento, é como a educação matemática se insere nessa discussão, né? Sim. Assim, a gente não tem nenhuma resposta para isso, né? Mas pode aqui especular. Principalmente na educação básica, os resultados são frequentemente apresentados sem maiores justificativas. Ou mesmo quando são apresentados, é o resultado que importa, né? Não a justificativa. Então, a gente acaba criando uma geração que não consegue, digamos, questionar e argumentar. Bom, agora é o Marcelo. Estou fazendo bate-volta aí e aqui. Vai, Marcelão. Tá na vez. Oi, boa noite. Parabéns, meninas, e o menino, que eu esqueci o nome, não lembro de ter ouvido. Tá? Parabéns, Ivo. Obrigado. Tá muito bom, estou aqui ouvindo. A partir do que a Érica, né, falou, eu vejo também, concordo com o que ela trouxe, o que o Ronald colocou. Eu acho que também um caminho, né, que a matemática pode se inserir nessa discussão, a partir de um dos slides que eles apresentaram logo no início, trazendo aqueles diferentes modelos de crânio, né, falando sobre eugenia, eu acho que mostrando e discutindo com os estudantes a respeito de que corpos produzem conhecimento, né, desconstruindo a ideia de que o conhecimento científico, a ciência, é produzida a partir de uma única perspectiva, de um único um corpo branco, masculino, etc. Então, acho que discutindo essa questão entre raça e ciência, acho que também é um caminho para se pensar essas questões, desconstruir essa ideia a respeito de que conhecimento está na mão ou ele é dominado a partir de um único determinado grupo, né? Acho que também é uma possibilidade para se discutir e mostrar, né, essas diferentes entendimentos a respeito do que se faz, né, em termos de ciência. E aí eu vejo tem uma peça, já passou há muito tempo no Teatro no Centro do Rio, tem a ver com o segundo, acho que foi o segundo slide que eles apresentaram, Traga a Minha Cabeça, de Lima Barreto, que discute muito essa questão da eugenia pelo fato deles não acreditarem de que aquela produção partiu dele, a sua produção literária, as suas ideias, etc. Assim como de outras pessoas, homens e mulheres, negros e negras, em termos de suas contribuições. Então, eu vejo também como uma possibilidade para se pensar a respeito nessa discussão. Tá? Parabéns de novo. Vocês conhecem Lima Barreto? Sim, a gente está estudando muito sobre ele esse ano. Muito bom. A professor de português é bem bacana. Leonardo, quer falar? Fala, Léo. Fala aí. Primeiro, também queria dar os parabéns aos estudantes, às estudantes e o estudante, e o Ivo, né? Muito legal a discussão, estou gostando bastante. E, assim, sobre a pergunta como a matemática se insere nessa discussão, né? É legal que a matemática ela é usada em muitas ocasiões para construir ideologias, mas ela também pode ser usada para desconstruir essas mesmas ideologias, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala, em muitas ocasiões, eu estou convencido de que nós precisamos discutir mais economia justamente por isso.
Às vezes os dados da economia querem dizer alguma coisa ou subjetivar alguma coisa, mas não necessariamente que aquilo ali tenha que ser atendido, né? Então, tem um lance que eu acho bem interessante, que é como que a gente consegue validar as ideologias neoliberais. Isso a gente faz de modo involuntário. Então, às vezes, a matemática é usada assim, olha, tá vendo como seu dinheiro é usado para render? Tá vendo como, se você juntar de pouquinho em pouquinho, você vai conseguir sobreviver nesse capitalismo e tal, né? Mas ela também pode ser usada no sentido inverso, na operação inversa, né? Então, por exemplo, nós temos alguns estudos que mostram que existem corporações que têm um capital tão equivalente ao PIB dos Estados Unidos, né? Só que esse número não aparece muito por aí. E qual que é o nosso papel, às vezes, como professor? É mostrar que esses números existem, mas eles dificilmente aparecem. Então, como que a matemática se insere nessa discussão? Eu tenho acreditado que estudos de economia, quando são trazidos para esse campo da educação matemática, eles podem revelar muita coisa. Por exemplo, a desigualdade de que a gente tem 1%. Isso é um dado do Thomas Piketty. Você pega a riqueza do mundo. Continua me ouvindo? Estou ouvindo. Peraí, rapidinho. Vou ligar aqui enquanto o Vitor coloca como é que chama? Chegou na hora, fala. O negócio dele lá acabou a bateria. Vocês me ouvem, sim ou não? Sim. Tá, beleza. Sim, vamos para ouvir. Então, a hora que ele botar o carregador lá, vai voltar pro computador dele. Só para terminar. Isso, Léo, a gente está te ouvindo, pode ir. Então, para terminar, isso é comprovado, né? Se a gente pegar toda a riqueza do mundo e dividir pela metade, dividir em duas partes iguais, uma dessas metades vai para 1% da população. E a outra metade para os outros 99%. E é impressionante como isso não aparece em nenhum outro lugar. Tá? Então, como que a matemática pode ser usada? Eu penso muito nesse sentido, economicamente mesmo. Tá? Mas é só isso, só. Valeu. Alguém quer falar mais também? Como é que a matemática se serve? Então, cadê o povo? Sumiu? Correu no banheiro. Está no banheiro. Correu no banheiro. Então, na verdade, eu queria falar para eles ouvirem, mas está gravado uma hora, vocês acessam. Eu tenho uma noção de que a matemática, entre aspas, né, no combate ao negacionismo científico, é exatamente a fala inicial do Vitor. É quando você desconstrói a matemática como religião, como algo universal. Quando você desconstrói isso e você problematiza os significados, você produz sentidos de mundo que são relativos àquilo que você está vivendo. Então, os sentidos de mundo eles são produzidos também localmente. Então, o sentido de mundo não pode ser uma coisa universalizada. Como o Léo falou, imagina se eu vou achar normal metade da riqueza na mão de 1% das pessoas. Então, isso é para ser problematizado. Né? Então, combater o negacionismo científico é dizer assim, quais são as políticas públicas que geram esse tipo de coisa, a partir de construções que são também matemáticas. Mas isso também parte, quando eu falo assim, como, aí juntar tudo com o Ronald falou. Se você pega assim, por que o negócio é desse jeito, não é de outro? Ó, vou dar um desafio para o Ivo, tá? Não sei se não é o caso que vocês estão no nono ano, mas coisas, por exemplo, banais, que vocês fazem o tempo todo. Perguntar uma multiplicação de fração, por exemplo. Por que aquilo não é daquele jeito do outro? O que significa aquilo? A hora que você começa a construir qual é o significado daquilo, a produção de sentidos de mundo, a discussão é outra. Agora, se você fala assim, faz assim porque funciona, eu transformei matemática em religião.
Então, você começa a dizer assim, olha, não questiono. Né? Porque a produção de sentido é essa, não precisa me questionar. Então, qualquer procedimento, inclusive matemática, pergunta por que isso é desse jeito mesmo? Ainda que o seu professor não saiba responder, o ideal é que ele fale assim, não sei, vamos procurar saber. E não tem problema isso também, porque ele não é Deus, precisa saber de tudo. Não é uma divindade. Na maioria das vezes, lá no telefone, assistem vários professores. A hora que Estão ouvindo a gente? Sim. Sim, Isso aí. Beleza. está dando para ouvir e ver vocês. Porque os dois da microfonia, não é com a televisão. Compartilhei, né? Eu acho que Compartilhou? compartilhei. Peraí. Tá compartilhado? Tá Compartilhado. A gente teve muitos professores de matemática. Eu e a Helena, a gente está no segundo desde o segundo ano. A gente já teve muitos professores de matemática e, assim, todos eles, por mais formações que eles tivessem, por mais conhecimento que eles tiveram, todos eles ensinavam a gente a decorar a fórmula e resultado. Tabuada, por exemplo. Dever de casa, decorar a tabuada. Todos. Sim. O Ivo é literalmente nosso único professor que faz a gente pensar sobre a matemática. As provas do Ivo não eram 90% conta, era 90%. Por que essa acontece? Era mesmo. Porque multiplicado um triângulo por um quadrado dava um retângulo. Quebrar a cabeça. E assim que eu comecei a fazer as aulas do Ivo e as provas do Ivo, eu criei uma paixão maior pela matemática, porque questionar as coisas é um ato político. E ter ensinado isso nas escolas é uma raridade. E eu acho que ter o Ivo como professor deveriam ter muito mais Ivos para isso. Eu ia chorar agora. Eu chorei quase chorando. Eu não aguento, eu choro mesmo. Você, Wendel, tá desde Desde o sexto. Mas a mesma questão que elas, mesmo fora do segundo, para a pessoa que ensinava a decorar, Ainda a mais entender. Mas é muito particular. Vou fundamental 1, né? E no 2 também. Pedro segundo. Já no Pedro II também. Isso. As pessoas mais decora. A gente teve Essa regra, esse negócio funciona assim, porque é assim. Não Dá- sei por quê. Dá pra me expor nomes, tá? A gente teve um professor, que eu não vou citar nome. Que começa com A e termina com o Ivo? Não. Não. É ver que eles conhecem. Vai dar merda. Assim, Muito tá falando, não. legal esse professor. Inclusive, tem outros também que a gente está tendo esse ano, mas assim, eles ensinam bem, mas a gente não consegue pegar tanto, sabe? Minha nota caiu muito, por exemplo. Eu tô tendo que me esforçar muito para entender, e assim, pro Ivo, era totalmente diferente a forma de raciocínio. E é um baque também mudar, sabe? Quando você o professor passar um monte de fórmula no quadro, não dar bom dia, entrar e falar, faz aí. É diferente o Ivo, eu lembro que ele, toda vez, todo dia, tem falta, ele perguntava por quê. De alguma coisa. A gente podia falar que estava azul o céu. Por que o céu tá azul? Ele quebrava a nossa cabeça. A gente tem que fazer um confronto do nono ano, eu do meu nono ano, porque eu continuo dando aula no Fundamental, tá? Eu dou aula na UERJ, mas eu dou aula. Continuo dando aula do sexto ao nono ano em Caxias. Marcar um dia para trazer os dois, vou fazer um negócio desse, trazer o meu nono ano também pra cá. Não, para você ouvir, daqui a pouco fala, ele também. Ele também. Caraca, não. Porque é uma coisa maluca. Você é filósofo ou é professor de matemática? Né? Você fica perguntando o porquê das coisas, o que esse negócio existe. Uma coisa dessa de decorar, esse ano que muito legal. O meu eu entendo a aula do nosso professor, eu já deixei de entender, parei de assistir da aula. Aí eu fui com uma professora particular. Ela queria, de início, que eu decorasse a fórmula. Só que eu expliquei, deixei bem claro que decorar não é comigo. Aí ela foi, tipo, um pouquinho me explicava, agora eu consegui decorar mais ou menos, porque às vezes eu ainda tenho que fazer. Então, assim, e ela foi me explicando o porquê de cada coisa que eu tinha que fazer. Você tem que fazer isso por quê? Porque sei lá o quê, sei lá o quê.
e também nas regras de sinais. Já comentei com ela que eu nunca entendi o porquê acontecia aquilo, que não faz sentido. Também trocar, e não fazia sentido, né? Porque tem significado. Porque tem um significado Tem um atrelado porquê naquilo. por trás, mas ele não é exato, ele não é relevante. Aí a gente não entende às vezes. Aí ela me explicou, eu tive que entender, mas aí eu sei o porquê agora. O puxa-saco deles também, puxaram saco, né? Maria Fernanda é uma das respostas mais geniais que eu já vi em prova, assim. De congruência de triângulo, assim. O oitavo ano fala muito de congruência de triângulo, né? Um assunto que tá lá na... Você lembra? Claro que eu lembro. Eu nem não vou lembrar. Foi que foi uma das respostas mais geniais, pô. Porque, assim, você conseguiu... Não sei se você lembra dessa questão. Tinha um triângulo grandão que você conseguiu desenhar vários triângulos e ver congruência entre vários triângulos, né? Exatamente. E as Então, pessoas só desenharam 2. exatamente, você desenhou vários, né? E ali tinha que, assim, eu falei muito de congruência, não no sentido de decorar, né? ALA. Eu nem decorei isso. Nem hoje eu Então, exatamente, entender que eu fui desenhando com vocês no quadro e tal, né? Então, mas assim, porque vocês compraram a ideia. O Wendel também deu muitas Pra vocês respostas terem uma geniais, ideia, né? ele uma vez levou uma tampa de panela para dar aula. Eu sou péssimo desenhando com círculo, então eu levo tampa de panela. E a gente entendeu com uma tampa de panela. Então, eu gostava das provas do livro porque você tem que quebrar a cabeça e porque eu me dava bem. Porque matemática não é meu forte. Eu sou muito melhor escrevendo qualquer coisa. Eu sou melhor escrevendo do que fazendo conta. Eu conseguia ir muito bem. Eu conseguia fazer as respostas muito rápidas. Aí a parte das contas eu tentava fazer. Né? A parte eu deixava em branco. Mas a parte que você encerrava mais eram as contas, né? A parte que você acertava mais era a parte de argumentação. Mas não quer dizer que você não sabia menos, que sabia menos matemática. Acho que não. A ideia não era essa. Matemática, porque eu não consigo muitas vezes botar em prática. Mas a argumentação dos três era muito. Então. Você foi um dele no oitavo também? Foi. Tá sendo agora, não. Agora não tá legal, não. Eu não consegui ficar com eles. Tô no oitavo de novo. É porque ia ter uma reconfiguração. Porque está no teu projeto. Exatamente. Porque eles foram meus alunos, né? Então, assim, exatamente. Eu fui submeter o projeto e falei, tem que botar alguém de bolsista. Quem eu vou chamar? Acho que eu conheço, né? Chamei pessoas que eu conhecia, fiz um processo seletivo, assim, pra saber. Mas, assim, como eu falei, a ideia foi delas duas, né? Então, assim, a gente tinha conversado um pouco sobre o que falar, né, na iniciação, que eu já queria fazer. E um dos temas sugeridos foi esse, negacionismo, né? Com vocês duas. Então, levei adiante. Quando eu te queria falar, né? Não, é rapidinho a fala da Maria Eduardo. Acho que Maria Fernanda. Maria Eduardo também falei. Né? Nós temos. A Maria Fernanda? A Maria Fernanda. O fato da Maria Fernanda é importante porque ela quebra essa coisa de que afeto e conteúdo são coisas disjuntas, né? Ao contrário, uma coisa potencializa a outra. A gente vai ter o que a gente vai falar agora no final, né? Vai agora com você vai falar. A gente já explicou isso, que a matemática é uma ferramenta de comprovação dos fatos, por meio da estatística, geometria e do papel de argumentação. Que tem a ver com o porquê das coisas. Isso é por um lado, né? Mas isso não é só isso que combate o negacionismo, né? Por um outro lado, o ensino da matemática também passa uma mensagem de como lidar com o conhecimento. A gente conseguiu falar sobre isso também. Isso. E agora tem uma... O Vitor vai gostar, porque foi propôs os conceitos, né? Como vocês acham que esses conceitos, assim, olhando de cara, como vocês acham que eles ajudam a lidar com o conhecimento, influenciam? Mas sabe que propôs esse conceito foi ele, né? Então ele que... Eu não posso responder. Você vai ser roubado. Você deu isso para eles lerem? Ainda não, vai ser agora a parte final da iniciação, que a gente termina em dezembro. Aí a parte final ficou para relacionar com matemática e ciência. Então, legal, qual texto você vai dar? O seu com a Tatiana do Leibniz, o seu que matemática para a formação de professores, né? Embora não seja formação de professores, mas acho que ele é um texto que é base para isso, e acho que é tranquilo para eles lerem também. E o texto por uma matemática problematizada, as ordens de reinvenção. Esse é mais pesado. Depois que você der, eu posso ir lá conversar com ele sobre isso. Sim, eu te convidei já, só que você fura. Não. Tu tem que levar a força, assim. Tá, vai deixar. Agora a gente vai explicar os conceitos de matemática problematizada e a matemática não problematizada. Isso, o pessoal já conhece aqui, tá familiarizado, mas vai ser legal porque a gente vai conseguir relacionar com várias coisas. A matemática não problematizada é aquela que é
suspensa de críticas e de estudos a fundo sobre ela. O objetivo, como a gente falou antes, é decorar fatos e informações sem produzir sentido ou sem você necessariamente ter que fazer uma crítica a ela. Você só tem que decorar, tabuado e pronto, para você passar na prova. A visão é que ela é universal, absoluta e é histórica. É uma visão antirrelativista, como a gente falou. A prática é a suspensão de crítica em relação ao que é aprendido. E a consequência é que, muitas das vezes, a teoria da gravidade para uma pessoa pode fazer tanto sentido quanto a Terra plana. Então, exatamente, esse é o ponto de conexão com todo o restante da IC, né? Que as pessoas conectam por não terem um costume de questionar as coisas, principalmente na escola, que é um ambiente de ensino e que o ensino também é política, também é criticar, também é você se expressar e entender o porquê das coisas. Então, acho que essa consequência é muito perigosa para a evolução e continuação e transformação, como você falou, da sociedade. Uma matemática apesar das pessoas e, por isso, pode gerar a imagem de que só gênios podem fazer matemática e ciência. É aquilo que as pessoas falam, matemática não é para mim. Eu não sirvo para isso. É só para quem estuda muito e rola muito. E o pior é achar que as pessoas que sabem essa matemática hegemônica que são as inteligentes, né? Que você é burra, você não sabe, né? Quem faz pedagogia é burro, quem faz matemática é inteligente, é isso. Exatamente, é esse ponto que eu Essa queria falar hierarquia, com eles na segunda, mas eu não pude explicar. Quando as exatas é colocada como melhor do que humanas. As pessoas de exatas são colocadas no pedestal por qualquer coisa. Pessoas de humanas, elas estão sempre sendo diminuídas. Isso é uma coisa muito chata. Eu não consigo entender matemática. Nada. Ela acha que não consegue, né? Porque eu já falei que ela não consegue, mas ela acha. Essa matemática hegemônica, talvez você tenha razão. Eu tenho muita coisa que Procedimental, tem sentido, sem desprovida de significado, dá no problema que você tem razão. Eu não consigo entender muita coisa da matemática. Algumas eu até consigo, mas em humanas, eu sou muito melhor, sem dúvidas. E aí sempre fico colocada para baixo por não saber matemática, por as minhas notas serem altas em muitas outras matérias que não seja matemática, porque normalmente é matemática e desenho. Eu estou sempre, normalmente, ou eu estou abaixo da média, ou eu estou ali, sem travado. Eu sempre me senti muito mal por isso, e eu me sentia mal por falar sobre isso. Aí eu fui pesquisar, né? Apareceu muita coisa para mim sobre isso, e eu percebi o quanto isso é ruim. Óbvio, né? As pessoas colocam as outras para baixo por a troco de nada. E não vai melhorar nada na sua vida você me colocar para baixo porque você sabe matemática e eu não. E são só campos diferentes do aprendizado. Exatamente. E tem uma coisa que é o seguinte, quem faz ciência? Ambos. Quem faz ciência? O ser humano faz ciência, certo? Não, porque ser humano faz ciência. Então, o fato, inclusive, de classificarem em humanas e exatas é uma maneira, inclusive, de hierarquizar a sociedade. Porque é como se fosse porque não existe isso. Né? Não existe essa divisão humanas e exatas, é uma maneira de hierarquizar a sociedade. As ciências todas, quem produz é ser humano, então todas as ciências são humanas. E a Tatiana, no livro, ela fala que essa divisão é histórica, assim, né? Ela ocorre a partir de certo momento, né? Ela nunca foi desde sempre, desde lá da Grécia. Ciência. Você era cientista. Exato. Você produzia conhecimento. Ponto final. Exatamente. E aí, último slide que a gente trouxe para vocês hoje, né? Vai lá, Mafê, agora é contigo, para explicar a última. A gente vai para o nosso último ponto, que acho que vocês conhecem bem, que é a matemática problematizada. Onde o objetivo é questionar o que é apresentado e entender de modo que faça sentido, realmente. Que é aquilo que a gente falou, que a forma que o livro ensina e que muitos de vocês aqui acreditam que ensinam. Porque é muito importante esse estudo para a sociedade. Tem uma história por trás disso, tem uma filosofia por trás disso. E é importante para o ser humano incentivar essa crítica em relação ao que é aprendido e em conexão com as questões sociais mesmo. Em várias questões, né? A gente trabalhou no ano passado, né, em testes e provas, assim, né? Por exemplo, aquela questão do... Não sei se vocês lembram.
que era do poder de compra, não lembra? Que a gente questionava isso? Por que exatamente, por que não alterar o salário ao longo dos anos influencia no poder de compra, né? Quais são os impactos sociais disso? Discutimos na matemática, exatamente. A gente fez a matéria sobre grandezas inversamente proporcionais, a gente viu que se não aumentasse o salário das pessoas, o poder de compra diminuiria, os preços aumentariam, então o poder de compra diminui. Exatamente, né? E aí a gente discutiu um pouco disso. São questões sociais que aparecem, né? A gente também falou um pouco... Lembra aí que a gente falou que eu tô confundindo com esse ano já, pensando que eu falei mais coisa social ainda. Vou lembrar do ano passado. Né? Falou um pouco mais também sobre questões raciais, não foi? A gente falou sobre cotas, não foi? Foi sobre cotas em porcentagem, se eu não me engano. Então, isso. E a consequência boa dessa matemática problematizada é uma matemática que afeta as pessoas. Não só como uma forma de afeto que contamina as pessoas, mas afeto de sentir afeto mesmo, sabe, pelo conhecimento, e que cria uma defesa crítica em relação à ciência, não uma defesa cega. Isso, uma defesa que impacta as pessoas e que faz elas terem ciência do que elas estão fazendo. Por isso, uma matemática com as pessoas, incluindo obrigatoriamente todos e todas, podem fazer matemática e ciência. Todos têm o direito e o dever de poder ter ciência do que elas estão fazendo e da matemática que elas estão produzindo todos os dias. Exato. E aí, assim, a gente compara com a defesa cega, que é aquela defesa que é desatenta, né, às coisas que a ciência produziu, né? Exatamente. Trigonometria, sex education, né, o teoria de energia limitada. Muita coisa absurda. E o projeto Manhattan, né? Então, esses foram exemplos, né? E assim, é engraçado uma coisa que a gente teve de falar, mas que era... Não estava na fala de vocês não, acho que eu ia falar mesmo. É que assim, aquela parada da cronometria, ela não era um consenso na comunidade científica. Nem a cronometria, nem a teoria de energia limitada, não era um consenso. Nem todo mundo topava aquilo, mas foi o que o Ronald falou, era intencional. Quem propunha aquilo tinha aquele objetivo de confirmar, né, o seu preconceito. Agora, não era um consenso. E essa questão do consenso na ciência é bem importante, porque é isso que os negacionistas tentam alegar, que eles falam assim, como a ciência errou na cronometria, então como é que ela não pode ter errado também em relação ao aquecimento global? Esse é o argumento que eles usam, mas aqui, o problema é, naquela época a cronometria não era consenso. Estava errada, era muito famosa, mas não era consenso. E é divulgado. Uma visão que eu tenho é que mesmo se fosse confirmada que era um consenso entre pessoas cientistas, era uma terra diferente, era um planeta diferente, era anos atrás. Tudo muda, todo ano, todo dia, toda hora. Então, a ciência muda, a ciência erra às vezes e a ciência também acerta, muitas das vezes. Então, acho que a atualização é importante sobre isso. Então, sobre isso, queria só deixar uma contribuição, né? Eu estudo um pouquinho de física, e a história da física, por exemplo, isso se aplica muito. Porque o que é um fato científico? É aquilo que vale naquele momento, aquilo que é como centro naquele momento, beleza? Então, por exemplo, há algum tempo atrás, hoje, por exemplo, a gente sabe que o que faz queimar as coisas, o que faz pegar fogo? A existência de oxigênio. Mas não era isso sempre. As pessoas eram um consenso científico até chegar ao oxigênio, ao consenso do oxigênio. Antes disso, se tinha um consenso de que as coisas pegavam fogo porque tinha um material chamado flogisto. Chamaram o material de flogisto. Todo material que tem flogisto pega fogo. Ah, sim, a gente viu isso em ciência. Então, se você tivesse mobília da sua casa com flogisto na composição... Isso, aí ela pega fogo. Então, mas isso era um consenso, era um fato. Não poder falar isso. Pois é. Eu ouvi muito breve. Eu fiz física também. Aí, isso era um consenso. O problema é que isso era um fato consensual. A partir do momento que porque esse fato só é negado a partir de um outro fato, que é a comprovação de que pega fogo por conta do oxigênio. Então, não dá pra gente, o negacionista, né? Ele nega um fato sem um outro fato. Essa que é a questão. Ele nega um fato sem um outro fato que contrapõe aquele. Aí, de novo, eu estou falando fato com opinião. Porque quando você contrapõe fato com outro fato, logicamente estabelecido, né? Aí você tem uma conversa científica. Fora isso, cara. Entendeu? Mas isso é possível.
O problema é que é possível, que eles estão falando que é possível mudar. É nós, é possível. Vocês continuam enxergando a gente, não? Alô? Acho que ali, a tomada ali deu ruim ali, ó. Eu. É. E ali? Sim, a gente está ouvindo ainda e vendo. Qual? Essa daqui? É. Deu susto um pouco. Cara, é mais forte que eu. Uma coisa que eu queria comentar, que eu lembrei agora, foi de quando ela Parou falou mesmo. Tá. Deixa sobre- primeiro tirar, né? É. Tortão. Não, eles estão te ouvindo aqui. Tô te ouvindo aqui. É. Ah, tá. Só não tá passando na TV. A gente falou no início, ainda era a fala do Wendel. Eu lembrei agora, quando ela falou sobre os algoritmos, o Will que comentou isso com a gente, das Barbies de cada país. Eu não lembro o país certinho, mas eu acho que foi Afeganistão, né? Isso aí, tu não comentou isso, não, tá? Não, Foi foi como uma não? Foi outra matéria? A fama, o governo fama aí. É, pô, não fez isso não, é. Isso aí pode verdade, isso aí, hein? Isso aí é fake news. Não. A gente falou, isso eu sei. Que no Afeganistão era uma mulher preta segurando uma arma cheia de bombas. Como se no Afeganistão fosse só isso. Essa era a representação da Barbie do Afeganistão. Cara, isso é ridículo, na verdade, e mostra o quanto os algoritmos, eles são influenciados pelos seres humanos, porque eles são criados pelos seres humanos, enquanto o ser humano é sujo por fazer alguma coisa dessa. Exatamente. Também é um indicativo, assim, de que a gente precisa continuar a IC ano que vem. Porque tem muita coisa para ler ainda sobre algoritmos de destruição em massa, aquele livro da Cat, que é bem legal, porque tem também como referência no Mercadores da Dúvida. Mercadores da Dúvida? Não, te lembra da gente que ela aparece. A Cat. Eu falei, a gente tem que ler. Lembra da gente, Zé. Ela aparece nos Lembra da gente falando sobre os algoritmos e tal. Tem a ver um pouco com os trechos que a gente trouxe também, né? Mas é bom a gente ler também. Tem as referências. Aí, depois a gente vai mandar. Eu mandei pro Vitor já, mas eu vou mandar mais. Já tá na. Tudo que tava no Classroom. tá ali. Não, mas o Classic não tá aqui, não. Porque os textos não estão aí, não. Aí esse primeiro texto aí foi aquele que a gente comentou da relação entre conservadorismo político e negacionismo climático. Tem o documentário de Lema das Redes e tem a imagem da cronometria que a gente tirou do livro do Gold. Tem, né? A gente vai mandar, vou mandar para vocês. É porque tá pequenininho, mas... Esse livro do Gold veio lá dos russos, né? Porque a gente defende uma ciência com conhecimento livre, né? Sem precisar pagar pelos livros necessariamente. Então, eu vou mandar dos russos. Sabe quem são os russos, né? Então, oi. Gente, vocês querem falar alguma coisa do pessoal do Google Meet? Eles ficaram quietos agora. Também deve estar saindo já, porque a hora já 7h40, né? Como fala pra caramba. Fala muito. Eu adorei, gente. Eu tô prestando atenção aqui, eu fazendo outras coisas, mas eu adorei. Achei muito legal. Ivo, vai continuar no que vem? Sobre algoritmos do Google. Vai mandar o link para vocês. Tá, manda no grupo, Eliane. Valeu. Eu queria só fazer uma pergunta. O Will falou que pegou esse tema por causa de vocês, né? Vocês que escolheram o tema, não foi isso? Então, o que fez vocês interessarem nesse tema? Eu sempre gostei do antivacina, porque por causa dele proteger uma pessoa da minha família. Então, Da pandemia. Da pandemia. Então, sempre é um assunto que me interessou muito. Eu nunca estudei. Não estou estudando global, nunca me pesquisar. Eu comecei a estudar por causa da infecção. Foi muito bom. É rápido. Você. O Ender não deu ideia. Eu tive a ideia, assim, essa ideia inicial da IC, porque minha família sempre... A minha família é muito diversa, assim. Tem absolutamente de tudo na minha família. Tem muita gente preconceituosa, tem muita gente LGBT, tem muita gente negra, tem muita gente branca, tem muita gente nordestina, tem muita gente, assim, que são considerados inferiores para certas pessoas. E eu gosto de lutar pelos direitos deles. Gosto de lutar pelos meus direitos como família e como
pessoa também. Sempre me interessei por esses assuntos desde pequenininha, assim. Acho que lá para 2017 que eu comecei a me interessar mais sobre essas coisas. E assim que tive aula com o Ivo, a gente conversava muito sobre isso. Eu nasci em 2016, 2017 eu já estava pensando. Mas então, alguém que te fez se interessar. A ideia não foi só, você entrou no projeto. Bom, foi mais pela matemática, que eu reclamava um pouco desse negócio de matemática, que ele só não decoreba. Tanto que foi isso que eu escrevi para poder entrar na IC. Foi a melhor resposta, porque tu foi em primeiro. Dane-se, né? Isso não tem nada a ver, isso é importância. Mas assim, foi uma das mais respostas, foi completa, né? Que você falou várias coisas legais assim, sobre matemática e negacionismo. Então, foi bem bacana. E também eu cheguei a pensar escrever sobre aquecimento global. O pessoal que não é aquecimento global, não tanto por isso, mas interesse pelo tema mesmo. É mais por isso. Legal, muito bom. E a gente está vendo ainda. Esse outro global dando seu recado. Né? Você vai fazer algo na meteorologia. Então. Vocês falaram o que vocês queriam fazer, vocês falaram pra Falou ele. direito e ela esqueci. Aquela não. Lembrei, velho. Ninguém quer fazer matemática, eu não convenci ela. Não deu. Não, eu não falei disso. Comenta aí. Ela falou que é uma possibilidade também fazer licenciatura em matemática. Vamos convencê-la a fazer. Tô brincando, vai brilhar onde tem que brilhar. Então é isso, gente, né? Acho que. Pô, legal. Não tem Vocês objetivo. gostaram? Pô, muito. Também achei. Lacraram, realmente. Pô, muito bom, gente. Muito orgulhoso de vocês. Ela falou que vai chorar. Né? Eu choro mesmo. Vamos tirar uma foto, todo mundo. Vambora, pô. Uma pena que o pessoal do Google Meet não tá aqui. Seria ótimo, a gente ficaria completo. A gente printa também, né? De Apresentar, né? apresentar e Gravar, né?